Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou feliz de estar aqui nessa noite. Quero dizer as primeiras palavras agradecendo profundamente ao pastor Ramos, a liderança dessa igreja, esse grande privilégio, para mim, uma honra muito grande de estar aqui nessa noite, festejando com os irmãos o 19º aniversário de organização dessa igreja local. E quando o Ramos ligou para a gente, aí um tempo atrás, eu sabia que estaria chegando uma viagem longa ao centro da nossa igreja, por quase 20 dias, lá em Natal. E esse final de semana está acontecendo um grande evento da nossa denominação, lá em Natal, que é a nossa conferência missionária. Mas eu não podia negar esse convite por causa da nossa grande amizade. Estávamos conversando, quando vimos para cá, hoje de manhã, da nossa amizade, da longevidade da nossa amizade. Nós temos 15 anos de amizade já com o pastor Ramos, com a Vera e com seus 3 filhos, e depois com as noras e os filhos e os netos do pastor Ramos. A gente foi criando esse vínculo, e eu lembro-me de quando nós nos conhecemos. Eu vim fazer um retiro espiritual aqui num lugar que deveria caber cerca de 70 pessoas, e naquele retiro chegaram 140 pessoas, e nós ficamos preocupadíssimos, sem saber onde colocar esse povo que estava sobrando. E saímos aqui pela cidade, eu e um pastor auxiliar, e conhecemos o pastor Ramos. E naquela oportunidade, o pastor Ramos, sem nos conhecer ainda direito, ele cedeu uma salinha que tinha aqui do lado, só tinha uma salinha aqui do lado, para que a gente deixasse aqui 30 rapazes. Ele cedeu espaço na sua casa, que não era como é hoje, já com algumas reformas. E ele me indicou, eu me lembro como se fosse hoje, o nome de uma viúva que morava na entrada da cidade, e disse: você vai lá, fala do meu nome, diz que eu mandei você lá, e eu creio que ela vai acolher essas moças que estão sobrando aí. E eu fui lá, conversei com a viúva, e a viúva gentilmente, sem ser evangélica, cedeu a sua casa para que a gente pudesse colocar as moças ali. E ali nós conhecemos Ramos, velhos meninos, principalmente o Davi, pequenininho ainda né, irmãos? Mas o novo, tá certo? E com 11, 12 anos de idade, com aquela voz que ainda está muito linda, graças a Deus por isso. E foi uma paixão muito grande. E eu era pastor em João Pessoa e levava o Davi de vez em quando. E quando nós estávamos em João Pessoa, sempre que podíamos, estávamos com essa família aqui, porque dava prazer e dá prazer de estar com eles. Eu digo isso do fundo do meu coração. Eu pregava essa semana na minha igreja sobre amizade. E eu dizia quando estava pregando: eu tenho amigos. E eu posso dizer que a família do pastor Ramos é uma família amiga. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? São especiais para a minha vida, para a vida da minha esposa e das minhas filhas. Hoje a gente só está com a linha aqui. Bianca está morando em São Paulo, mas está voltando. E a nossa família ama demais essa família. A gente se diverte, ri muito, escuta as histórias do pastor Ramos que os irmãos devem conhecer bastante, e a gente se alegra demais de estar com eles. É um prazer muito grande. E eu quero dizer para vocês, irmãos, a outra alegria do meu coração é que quando eu conheci essa igreja, ela era uma outra igreja. Não era uma igreja menor, era uma igreja que não tinha tantos ambientes, tanta ambientação, digamos assim. Não tinha nada disso. A gente estava conversando agora há pouco sobre isso e do que os irmãos estão fazendo. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: eu sou um pastor que, muito mais do que as benfeitorias patrimoniais que nós como igreja fazemos e devemos fazer, eu sou uma igreja que eu creio que os irmãos também devem prezar pelas vidas, pelas almas. E eu vejo a alegria do pastor Ramos, como eu vi ele agora dizer. Isso aí alegra o coração da gente. Ele contando as meninas que estavam aqui na frente, a coreografia, dizendo: dessas 18 meninas aqui, somente uma não foi ganha aqui nessa igreja, mas todas as outras foram ganhas aqui. É um pastor que vibra, apaixonado por ganhar vidas, por ganhar almas, por pregar o evangelho, e a gente louva a Deus por isso. Porque é muito mais importante, vocês não sabem disso, do que prédio, as benfeitorias, tudo que vocês têm.
são as vidas que foram salvas pela palavra de Deus, e pela pregação do Evangelho aqui nesse lugar, pelo testemunho dessa igreja, pela pregação do pastor, pelo testemunho e pregação dos irmãos. Então isso é o que alegra mais profundamente o coração do Senhor. E não esqueça que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E quantas vidas não foram salvas e não são salvas aqui? Quantas famílias restauradas para a honra e glória do Senhor. Amém, amados? Então, meus parabéns, pastor Ramos, pela belíssima igreja, pelo belíssimo trabalho. Parabéns, amados. Eu estarei orando agora mais firmemente pelo pastor Ramos. Eu sei que ele agora é presidente, né, da igreja, da vossa denominação. Eu sei que não é fácil o trabalho de pastor local, e trabalho agora de liderar todas as outras igrejas. Então, assim, vocês devem amar esse pastor, orar por ele, por sua família, ter debaixo de oração. E conte com as minhas preces, meu amado, e com as minhas orações. Querido e querida, eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia, e vou ser rápido nessa noite, viu, querido? Nós já fomos muito abençoados, eu creio, nessa noite, pelo louvor, por tudo que aconteceu aqui, mas eu creio que Deus ainda deseja falar ao meu e ao seu coração. Eu pensei em trazer uma palavra de ação de graças, pensei em trazer uma palavra sobre igreja. Igreja é um tema que me apaixona, igreja é um tema que eu tenho paixão de pregar, de ler, de estudar e de pregar. Mas eu vou pregar uma palavra evangelística nessa noite. E o tempo todo eu estava perguntando a Ramos se havia pessoas não crentes aqui nesse lugar. E ele ia dizendo, tem X, tem X, tem X. E sempre dizendo que há pessoas aqui nesse lugar que devem ouvir uma palavra evangelística. E eu gostaria de trazer uma palavra evangelística. E eu então peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 8. É um texto que eu creio que você deve conhecer profundamente. Mateus capítulo 8. Mas geralmente, amado e amada, quando eu prego uma palavra evangelística, e quando nós muitas vezes crentes ouvimos uma palavra como essa, evangelística, muitas vezes a gente pode pensar assim, essa palavra então não é para mim. Essa palavra é para aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador. Engano, né? Alguém já disse que uma palavra, antes de ser evangelística, ela é evangélica. Então essa palavra, ela é para todos nós. É para aqueles que adentraram nesse santuário nessa noite, ainda sem certeza de salvação, de vida eterna, que estão talvez na sua caminhada, peregrinação espiritual, em busca de um caminho, de uma saída, e quem sabe nessa noite ele não vai encontrar esse caminho aqui nesse lugar. Não é verdade? Porque Jesus está aqui, nós sabemos isso. E a graça do Senhor se revela sobre nós. Mas também, muitos de nós, mesmo numa festa bonita como essa, linda, linda, muito linda, igreja vibrante, apaixonada, amante do Senhor, mas muitos de nós, amados, chegamos muitas vezes para adorar numa celebração como essa. Às vezes até chegamos aqui na frente com um grupo, mas quem sabe como nós estamos por dentro, só o Senhor. Às vezes é assim, é ou não é, amados? Às vezes a gente não transparece isto para aquelas pessoas que estão à nossa volta, mas Deus, que sonda o nosso interior, Ele sabe como nós estamos por dentro. E quem sabe você não chegou assim aqui nessa noite, mesmo sendo evangélico, mas passando uma luta, passando uma prova, passando uma batalha muito grande. Quem sabe até alguém aqui nesta plataforma, porque nós muitas vezes olhamos aí de baixo para os homens que estão aqui em cima, pastores, diáconos, presbíteros. Muitas vezes nós pensamos que esses homens são invulneráveis, eles são super-heróis, eles podem todas as coisas, e esquecemos que eles são homens, como diz a palavra, sujeitos às mesmas paixões que os irmãos, que têm os pés de barro também, que têm a alma muitas vezes frágil,
Quem sabe essa palavra não é para isso que vos fala nessa noite. Mateus capítulo 8. Vamos ler do verso 1 ao verso número 4. Eu vou ler, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Depois nós oramos. E eu peço, por gentileza, que você deixe sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Ele, no caso, Jesus Cristo, porque esse texto que nós estamos lendo aqui, ele logo se revela, ele logo acontece, como nós podemos ver pelo contexto bíblico, após o grande e conhecido sermão que Jesus Cristo pregou, chamado de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Jesus Cristo desce. Jesus Cristo desce e a palavra diz que grandes multidões o seguiram. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Jesus tinha esse poder fantástico, tremendo, esse poder maravilhoso de atração. Você percebe que aonde Jesus vai, uma multidão estava seguindo Jesus Cristo. Obviamente que as motivações dessa multidão eram as mais diversas. As motivações dessa multidão eram as mais variadas. Quando nós lemos os evangelhos do Senhor, nós vamos ver que pessoas estão atrás de Jesus por sinais. Estão querendo que Jesus sinalize o reino. Estão querendo que Jesus faça algum sinal, faça algum prodígio. Alguns daquela multidão estavam, como nós vamos ver no Evangelho de João, atrás de Jesus, porque Jesus tinha operado, por exemplo, aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês devem lembrar disso, está em João capítulo 6, quando a multidão segue Jesus, e Jesus diz assim: vocês estão só me seguindo porque vocês querem comida, porque vocês querem pão e vocês querem peixe. Mas Jesus faz um alerta: essa comida que vocês comem, ela perece. Essas comidas que você come, vocês vão comer e vocês vão perecer. Vocês devem comer uma comida que vocês vão comer e vocês não vão morrer. Eles não entenderam, obviamente. Imediatamente o discurso de Jesus com aqueles homens é transferido para o maná, e eles começam a discutir com Jesus sobre o maná. Então a multidão estava seguindo Jesus, querido e querida, por muitos motivos, de muitas maneiras. É o primeiro alerta que nós queremos fazer nessa noite aqui. Qual é a motivação que está no meu e no seu coração para a gente seguir a Jesus? Por que é que nós estamos seguindo a Jesus? Qual é o motivo que está no meu coração e no seu coração que me faz seguir a Jesus? Estar com Ele. A multidão seguia Jesus. Mas a palavra diz, no verso 2: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aleluia. Disse então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos, querida. E por favor, deixe sua Bíblia aberta, por gentileza, para que a gente possa discorrer sobre ela. Pai querido, Pai amado, bom estarmos aqui nessa noite. É bom te adorar, é bom te louvar, é bom te exaltar, é bom me dizer o teu nome. O Deus vivo merece e requer um culto vivo. E nessa noite a tua igreja, Senhor, viva, a tua igreja apaixonada, a tua igreja que ama o Senhor, celebra, Senhor, nessa noite com ação de graças o seu 19º aniversário de organização. E aqui, Pai, representação de várias igrejas irmãs, ó Deus, que junto vieram com os irmãos aqui de Pilar, bendizer o teu nome, celebrar o teu nome, glorificar o nome do Senhor e reconhecer, Pai, que chegaram aonde chegaram, não por causa do esforço do pastor Ramos, não por causa do esforço da sua família, não por causa do esforço da liderança da denominação, mas chegaram onde chegaram, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra nessa noite pode ser a palavra do profeta Ebenezer,
reconhecemos, ó Pai, que o que está aqui nessa noite, ó Deus amado, é obra do Senhor, usando a instrumentalidade de homens e mulheres, ó Deus, como vasos nas mãos do Senhor, ó Deus, para pregar o Evangelho aqui nesse lugar, para edificar a igreja do Senhor aqui nesse lugar, para sinalizar o reino do Senhor aqui nesse lugar e nessa cidade. Pai querido, nós nos alegramos, porque a olhos vistos, nós temos, ó Deus, percebido o que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Vidas transformadas, vidas salvas, famílias resgatadas e restauradas para a honra e glória do Teu nome. E nós bendizemos o Senhor por isso. Agora, Pai, nós já Te adoramos com canções. Nós já bendizemos o Senhor com cânticos, com adoração. Mas pedimos agora pela palavra do Senhor, ó Deus, que está sendo ministrada, que está sendo exposta, pregada. Deus, tem misericórdia desse pregador. Eu reconheço as minhas limitações pessoais. Eu reconheço, Senhor, o que eu sou. Ó Deus, e como eu dependo de Ti. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa usar a minha boca para falar o coração da Tua igreja, para falar o coração do povo que aqui chegou. Deus, usa a minha instrumentalidade para a glória do Teu nome. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito que não desperdiça nada, palavras, pensamentos, que Ele tenha liberdade de ação aqui neste lugar, para ministrar a minha vida e ministrar a vida de todos aqueles e de todas aquelas que chegaram aqui nessa noite, e que no final desta reunião, que no final desta celebração, todos nós, a uma, possamos dizer: Deus está aqui neste lugar. Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem ministrado a nossa vida e a nossa alma. Então somente, ó Deus, fala-nos nessa noite. Fala-nos através da Tua palavra. Fala-nos com simplicidade. Fala-nos, ó Deus, com objetividade nesta noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Queridos, deixa eu tomar um pouquinho de água. Obrigado, querido. Eu não sei, amados, qual é o sentimento que bate no seu coração quando você abre as páginas dos Evangelhos e você lê os registros históricos, biográficos que esses evangelistas narraram a respeito da história de Jesus Cristo. Eu não sei o que passa no seu coração e não sei o que passa na sua mente. Eu costumo dizer, querido e querida, que eu não sei se é o aspecto, geralmente eu digo que talvez seja o aspecto de ser historiador, o fato de que quando eu abro no escrito sagrado, principalmente nos evangelhos, mas também nos livros históricos, eu me sinto como que na história, eu me sinto como que inserido dentro da história. Eu não sei qual é o sentimento que você tem quando você abre o evangelho, quando nós lemos essa história, e você lê a história deste homem, por exemplo. Eu não sei qual é o sentimento que bate no seu coração. Eu não sei qual é o sentimento que você tem no momento. E eu percebo, eu vejo, quando leio os evangelhos, principalmente, me chama a atenção alguns encontros maravilhosos, especiais, espetaculares, que Jesus Cristo teve com algumas pessoas. Eu tenho certeza que esses encontros também chamam a atenção dos amados e das amadas. Esses encontros que os evangelhos registram, relatam, são encontros, amados, que eu chamo de encontros transformadores. Eu chamo de encontros restauradores. Eu chamo de encontros renovadores, porque são encontros que, quando nós lemos o registro, nós vemos que as pessoas que se encontraram com Jesus tiveram as suas vidas totalmente modificadas, tiveram as suas vidas totalmente transformadas, tiveram as suas vidas totalmente renovadas. Pessoas, muitas delas sem esperança, pessoas, muitas delas sem nenhuma perspectiva, pessoas, muitas delas, quem sabe, amados, no pior momento de suas vidas e de suas trajetórias. Pessoas, muitas delas, eu creio que você concorda comigo, desesperançadas, ou seja,
sem nenhuma esperança no coração. Pessoas, muitas delas, eu creio também você concorda, com um relato médico dizendo: não há mais jeito para você, não há solução para você, não há cura para você. Pessoas com problemas morais, pessoas com problemas emocionais e pessoas com problemas espirituais. Pessoas que, se não tivessem se encontrado com Jesus, a sua vida seria uma desgraça, a sua vida seria um caos, a sua vida seria uma miséria. Esta era a história desse homem que nós lemos aqui agora. A história de um leproso à beira do caminho. A história de um homem, quem sabe, rejeitado. A história de um homem, quem sabe, jogado. A história de um homem que a sociedade deixou para lá. A história de um homem que a sociedade disse: não tem jeito para você. Nós estamos falando de algo que aconteceu 2000 anos atrás, e a lepra não tinha cura. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, mas quando nós lemos também, queridos e queridas, a história das enfermidades da antiguidade, nós vamos entender que os leprosos do tempo de Jesus Cristo eram colocados fora da cidade. Eles eram colocados em cavernas. Eles não poderiam entrar e conviver nas vilas. Eles não poderiam entrar e conviver nas cidades. Eles eram homens e mulheres que estavam colocados na marginalidade. Eles não poderiam comprar, viver e estar dentro das cidades. Quando alguém aparecia com lepra, imediatamente ele era jogado fora da vila, jogado fora da cidade, e ele tinha que se virar, ela tinha que se virar, às vezes mendigar, porque as pessoas não tinham compaixão dessas pessoas. Eu não vou muito longe, meu amado e minha amada. A hanseníase, chamada de lepra, a cura dela, vocês devem saber, não faz tanto tempo. Para você ter noção, eu servi o exército em 1983, aqui em Bahia, no 16º Regimento de Cavalaria. E nós fazíamos instruções numa mata chamada Mata do Ciesco. E eu não sabia que nessa mata ficava o leprosário da Paraíba. E eu me lembro, um jovem de 19 anos de idade, mas está muito ativo ainda na minha memória, algumas manobras que nós fazíamos. E eu me lembro de uma manobra que nós fizemos. E quando nós entramos, eu era aluno de NPOR, oficial da reserva do Exército. Eu me lembro que uma das manobras que nós fizemos, deram a trilha para a gente passar no meio do leprosário. Eu não sabia que aquilo era o leprosário. Imediatamente nós estávamos ali com as armas, entrando naquela vila. Eu me lembro, essas imagens ainda estão muito vívidas na minha memória. Eu me lembro de homens e mulheres nas janelas das suas casas, umas casinhas pequenas. E eles estavam ali com um pouquinho da janela aberta, um pouquinho da porta aberta, e alguns com seus rostos tampados, porque a sua face estava totalmente deformada, seus braços estavam deformados. E eu me lembro, jovem, passando por ali, nós passávamos olhando para um lado e para o outro, como que aquilo fosse zumbis, como se fossem monstros. E nós passamos ali e dissemos: caramba, passamos dentro do leprosário da Paraíba. Isso em 83. Agora não mais existe isso, porque a lepra, graças a Deus, foi encontrado cura para ela. Mas nesse tempo não. E esse era um homem solitário, esse era um homem sozinho, esse era um homem marginalizado, esse era um homem que foi enxotado, que foi colocado para fora pela sua família, pela sociedade, pelo grupo social e pela religião do seu tempo, que você sabe que está lá no livro de Levítico e Êxodo, que o homem com lepra, a mulher com lepra, era considerado impuro e impura pela lei, pela religião. E se fosse um culto como esse daquele tempo, leproso ou leprosa não podia adorar conosco, ele tinha que ficar do lado de fora. Você imagina, querido, que situação dessas pessoas. Não podiam conviver em família, não podiam ter amigos, e a religião, que deveria ser a porta de entrada para ele social, dizia: não, você não pode entrar aqui, você tem que ficar do lado de fora. Olha que situação, a situação desse homem. Por isso que eu disse a vocês, queridos, quando eu abro o Evangelho, eu me deparo com essas histórias excepcionais, fantásticas.
um homem sem solução, um homem sem esperança, um homem com a doença terrível na sua pele, um homem discriminado, um homem marginalizado, um homem jogado fora. Mas esse homem ouviu falar de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Querido e querida, quantos de nós que estamos cá nessa noite também não estávamos assim? Quantos de nós, eu vi o testemunho do jovem poeta nessa noite, que entrou aqui com intenções dúbias no seu coração. O jovem poeta entrou aqui anos atrás com terceiras, quartas e quintas intenções. Esse jovem poeta entrou aqui naquela noite leproso também, porque tem uma lepra terrível na nossa vida que se chama de pecado. Essa lepra não é exteriorizada, ela não está na pele, ela está na alma. Essa é a história do nosso poeta, que chegou aqui com intenções dúbias no coração, mas que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a história da grande maioria que está aqui nessa noite, que um dia na sua vida, quem sabe, no momento de desespero, no momento de angústia, no momento de tragédia, no momento de dor, se encontrou com a graça do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha história, querida e querida. Eu não fui um bandido, eu não fui um viciado. Eu tive uns momentos difíceis da minha vida, uns 2, 3 anos, mas eu não fui um bandido, eu não fui um viciado, eu não fui um traficante, eu não fui nada disso. Eu era um religioso, criado dentro da religião protestante. Eu me achava neto de Deus, filho de um filho de Deus. Eu descobri que Deus não tem neto, Deus só tem filho. Até que um dia a graça me alcançou também. Essa é a história da grande maioria de nós que estamos aqui nessa noite. A grande maioria de nós tem uma história de vida sem sentido, sem razão, sem graça. Mas um dia nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que aqueles que de fato se encontraram com Jesus e que estão aqui nessa noite sabem perfeitamente o dia e a hora em que se encontraram com Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tenho dúvida disso. Essa é a história desse homem. Um homem desesperado, angustiado, sedento, naquele estado de miséria e de angústia. Mas querido e querida, quando eu olho esse texto, eu vejo que esse homem ele fez 3 atos. 3 atos esse homem fez, que eu queria chamar a sua atenção nessa noite, com esses 3 atos. Quem sabe, alguns de nós não precisamos fazer esses 3 atos nessa noite, ou talvez 1 ou 2 desses atos que este homem fez. Eu queria chamar a sua atenção por esses 3 atos dessa noite que esse homem faz, e para 3 atos que Jesus Cristo faz em relação a este homem. O primeiro ato que este homem faz, preste atenção, é que este homem reconhece na sua vida uma necessidade de aproximação com o Senhor. É a primeira coisa que esse homem sente no seu coração. Ele sente uma profunda necessidade. Ele reconhece essa necessidade de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. A palavra diz, querido e querida, no verso de número 2: e eis que um leproso, tendo-se aproximado, ele se aproxima de Jesus Cristo. Presta atenção nessa noite. Esse homem era leproso. Ele sabia a sua mísera condição. Ele sabia que ele não podia entrar em cidade. Ele sabia que não podia se aproximar de nenhum homem são, de nenhuma mulher sã. Preste atenção agora. Às vezes tem uns detalhes no texto que a gente passa desapercebido. Jesus era chamado de Rabi. Jesus era tido como mestre em Israel. E de fato ele era. E pior ainda, um leproso ousar se aproximar de um Rabi. Ora, se ele não podia se aproximar, querido, de um homem comum, de uma mulher comum, imagina ele se aproximar de um Rabi. Imagina ele se aproximar de um mestre. Mas esse homem, meu querido e minha querida, ele deixa tudo isso de lado. Ele deixa tudo isso no canto. Ele sabe que
necessita se aproximar de Jesus Cristo. Ele deixa tudo de lado, tudo de lado, tudo de lado. Eu me lembro de outro homem cego que você lembra, Bartimeu. Jesus vai passando, ele vem dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. E a turma: cala a boca, ele não vai te ouvir, cala a boca, ele não vai te ouvir, cala a boca. E quanto mais mandava ele calar a boca, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ah, querido, esse leproso não quis saber. Ele não quis saber das regras da religião. Ele não quis saber das regras da sociedade. Ele não quis saber das regras da cidade. Ele sabia que precisava se aproximar de Jesus Cristo. Quem sabe dessa noite